Glória a Deus, diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos dá a palavra nesta noite em 2 Crônicas, capítulo 29. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor fez maravilhas nesta noite e quer continuar operando. 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. 2 Crônicas capítulo 29. Agora vamos ler o versículo 2 todos juntos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos do santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Versículo 10, juntos. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido e para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Diga glória a Jesus. Continue na leitura. O povo de Deus não é muito acostumado a ler a palavra de Deus em público. Diga glória a Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela entra e ela transforma a nossa vida. Irmãos, e ler a palavra com o coração, a palavra já opera em nós. Versículo 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Cis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os filhos de Elisafã, Zinri e Jeuel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Diga glória a Jesus. Enquanto eu li esses nomes estranhos, teve gente que pensou assim: mas por que esse monte de nomes? Se fosse o teu, você faria questão, né? Diga glória a Jesus. O nosso pode não estar aqui, mas está lá, no livro da vida do Senhor. Continuando, versículo 16. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro e ao 8º do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês acabaram. Fale para um outro lado assim: 16 dias. Quanto tempo demorou para santificar a casa do Senhor? 16 dias. Tem gente que apronta, vem num culto, chora um pouquinho assim, já se sente bem. Meu filho, não é assim. Fala para o lado, não é assim. Se veio no culto e chorou, é o começo, mas tem que limpar a vida. Isso não é num dia nem num culto, tem que ir em frente. Versículo 18. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos, a mesa da proposição com todos os seus vasos, também todos os vasos que o rei Acás, era o pai do rei Ezequias,
No seu reinado lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Diga glória a Jesus. Versículo 20, respire fundo, louvado seja Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, fale para o assim, de madrugada. Tem muita base bíblica para clamar ao Senhor nas madrugadas. Tem muitos textos que falam de servos do Senhor que se levantavam nas madrugadas. Davi disse no Salmo 119, à meia-noite eu te louvarei pelos teus atos de justiça. Se você ler lá, quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, ele levantou-se pela madrugada. Quando Gedeão foi para purificar o povo, para cumprir o mandado do Senhor, ele levantou-se na madrugada. Se você ler Marcos 1,35, Jesus se levantava muito de manhã, ainda escuro, para orar ao Senhor. Versículo 20, continuando. Ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Versículo 21. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário por Judá, e disse aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram bois, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado. Fala assim, pecado. Porque esse monte de sacrifício aqui, 7 carneiros, 7 novilhos, 7 cordeiros, 7 bodes. Por quê? Para resolver o problema do pecado. Fala para o lado, você tem que resolver o problema do pecado. E Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9. Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, nós temos que entrar na presença do Senhor até nós termos o discernimento espiritual que o Senhor já nos aspergiu, o Senhor já nos lavou. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras e as branqueiam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, diga glória a Jesus. Versículo 23, trouxeram os bodes, o rei e a congregação lhes impuseram as mãos. Esses bodes iam ser mortos. Irmãos, imposição de mãos significa transmissão. Diga glória a Jesus. Sempre que alguém impõe a mão sobre outra pessoa, está transmitindo alguma coisa. Aqui no caso estava sendo espiritualmente transmitido o pecado para o bode seria morto, para se cumprir a lei de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, Romanos 6:23. Então, irmãos, essa questão de imposição de mãos é muito séria. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Se você não conhece, tire a cabeça de debaixo da mão. Diga glória a Jesus, porque haverá transmissão de alguma coisa. Diga glória a Deus. Versículo 24, e os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo o Israel. Falamos assim, reconciliar. Se você brigou com a mulher, vira para ela e diz assim, reconciliar. Viu? Teve gente que brigou. Fazem misericórdia. Reconciliar. Diga glória a Jesus. Reconciliar com Deus. Justificados pela fé temos paz com Deus. Romanos 5:1. Rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5. Reconciliar. Louvado seja Deus. 24, continuando. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado para todo o Israel. Versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, após resolver o problema do pecado, começa o louvor.
Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um tremedal de lama, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um hino na minha boca, um cântico ao nosso Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Na lavahada canta, lava suda rada canta, ripa harias. Na lavahada canta, lava suda rada conta, ripa harias tem. Suda lava harias, glória a Jesus. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou. Diga glória a Jesus. Mas isso aqui é maravilhoso. Toda a congregação, todos, ninguém ficou de fora. Fala para onde ela se não fique de fora. Louvado seja o Senhor. Toda a congregação se prostrou. Irmãos, quando o homem se prostra diante do Senhor, o Senhor faz coisas tremendas. Provérbios 17, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Basta se humilhar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. 1 Pedro 5, glória a Deus. E adoraram, diga glória a Jesus. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. João 4:24, versículo 30, vamos ler juntos. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Irmãos, era uma adoração, um louvor profético, com palavras de Asaf, o vidente. Vidente era uma palavra antiga, como diz 1 Samuel 9. Os profetas antigamente se chamavam videntes. Vidente porque aquele que vê. Irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, com o problema do pecado já resolvido, e louvamos a Deus, o Senhor nos faz ver. Diga glória a Jesus. 2 Pedro 1 diz assim: aquele em quem não há essas coisas, nada vê ao longe, mas é cego, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, a primeira coisa que o Senhor faz, Ele abre os nossos olhos. Quando Saulo se converteu e Ananias orou por ele, o que aconteceu? As escamas caíram, ele passou a ver. Qual o conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres colírio para que unja os teus olhos e para que vejas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando louvamos ao Senhor, Ele nos faz enxergar a nossa vida. O Senhor nos tira as dúvidas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha vontade de coração trouxe holocaustos. Pergunta para o irmão assim: você tem vontade de coração? Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor moveu. Quando o Senhor move, as pessoas são voluntárias. Meu amado, quando para você vir na igreja é assim, sacrifício, você vem forçado, é porque você está bem distante do Senhor, você está na carne, e o Senhor quer que você esteja em espírito, de coração. Versículo 32. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, isso aqui eram ofertas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração. Fala para assim: eu quero ser mais reto de coração. Os sacerdotes foram negligentes, os levitas, ao segundo escalão, foi mais reto de coração.
para se santificarem do que os sacerdotes. 35. Houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo. Glória a Deus, o Senhor quer te preparar para o ministério da casa de Deus, para que você seja consagrado ao Senhor, e esta obra pode se fazer apressuradamente, quer dizer, com pressa. O final, porque apressuradamente se fez esta obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto poderosíssimo fala da reforma que Ezequias promoveu no seu reino, e diz que foi no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, ele mandou santificar a casa de Deus, e no dia 16 do mês primeiro, a casa estava santificada. Então o primeiro ato dele foi a santificação, foi buscar ao Senhor. Outros reis iam buscar auxílio externo, alianças externas, política externa. Este aqui ele foi buscar um conserto interno, um conserto no coração. Diga glória a Jesus. Meu amado, o que você precisa é de Jesus. Fala assim, de Jesus. Você não está precisando de casamento, nem de marido, nem de dinheiro. Você precisa de Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Geralmente a mulher, quando solteira, quer muito marido. Depois de casada, às vezes não quer muito não. Fazem misericórdia. Em qualquer dos casos, do que você precisa é de Jesus. Fala assim, Jesus é melhor. Glória a Deus. Irmãos, Ezequias, se você ler o capítulo 28, o rei Ezequias, um péssimo rei. 2 Crônicas 28:3 diz que ele sacrificou os seus filhos no fogo, em homenagem a uma deidade horrorosa que havia antigamente, chamada Moloque. E ele edificou altares a outros deuses estranhos. E no final do capítulo 28, ele serviu até os deuses de Damasco, dos sírios. Ele se desviou completamente do Senhor, ele fechou a casa de Deus, ele deixou toda a casa se deteriorar, se estragar. Ele se desviou horrivelmente do Senhor, tanto que quando ele morreu, nem o puseram nos sepulcros dos reis. Não foi alguém virtuoso, nem alguém que os outros quisessem lembrar. Foi longe de ser um exemplo. Foi uma pessoa horrível, para falar a verdade. Ele teve encrencas seríssimas com o profeta Isaías. Diga glória a Jesus. Isaías profetizou nos dias Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então nos dias desses reis o profeta estava falando. Diga glória a Deus. Irmãos, e veio Ezequias com 25 anos de idade e assumiu o reinado. E diz ali a palavra que ele buscou o Senhor de todo o coração, como Davi, seu pai. Irmão, só aqui já tem uma lição profundíssima que o Senhor quer falar contigo. Fala, irmão, do lado, o Senhor quer falar contigo. Meu amado, é possível viver com Jesus, de coração, determinadamente, a despeito de qualquer mau exemplo que você viu, a despeito da tua criação, a despeito da tua infância, de toda a influência familiar, de tudo que você recebeu, é possível você dar um revés, você dar uma resposta, é possível você reagir a tudo isso e ser uma bênção. Diga glória a Jesus. Um homem com um pai horroroso desse, e foi uma bênção, porque ele quis seguir ao Senhor como Davi, o seu ancestral de muitos e muitos anos atrás. Diga glória a Jesus. Irmãos, ele escolheu servir ao Senhor. Irmãos, o Senhor tem me falado muito sobre força emocional. Acontece isso muito com os jovens, com os adolescentes. Hoje cedo, até numa conversa, o Senhor me fez lembrar disso. O Senhor me fez lembrar como eu era, como eu passei, e como todos passam. Na juventude nós temos assim muita fraqueza emocional. Nós somos muito suscetíveis às ideias, às influências, às conversas, ao que falam de nós, às situações. Mas o Senhor quer nos fortalecer. Irmãos, o Senhor fortalece o nosso coração. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor fala de gente que criança buscou ao Senhor, o Senhor deu força, o Senhor deu graça, eles conseguiram resistir.
Davi disse no Salmo 119, eu sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu escudo forte. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Ezequias, ele conseguiu vencer tudo isso, toda essa carga. Irmãos, tem gente aqui, eu estou falando por revelação, tem gente aqui que só porque se converteu faz uns 3, 4, 5 anos, e porque veio de uma família assim meio decaída, fica hoje dando desculpa. Ai, pastor, né? O senhor sabe que é difícil, porque o senhor sabe, né? A família que eu vim. E daí? Fala assim, e daí? Sabe qual é a resposta para você? Necessário é nascer de novo. Diga glória a Jesus. Quem nasce não tem passado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a história do rei Ezequias está na palavra de Deus para ninguém ter desculpa nenhuma. Ah, pastor, só assim porque é meu pai. E o pai dele? Uma pessoa horrível que fez passar os irmãos dele no fogo. E mesmo assim, com tudo isso, ele quis buscar ao Senhor. Pergunta, irmão, assim, você quer? Meu amado, pouco importa o que você passou. Pouco importa as experiências que você teve. Se você quiser, você pode ser uma bênção. Se você se entregar de todo o coração ao Senhor. Irmãos, outra coisa que o Senhor tem me falado, o Senhor tem me falado muito sobre carências. Diga glória a Jesus. Nesse mundo tem muita gente carente. Fala, mas em misericórdia. Gente carente. Sabe por quê? Porque não tem um relacionamento decente com Deus. Porque se tivesse, Jesus te supria de tudo. Diga glória a Deus. Você acha que esse homem aqui não tinha carência de pai? Com um pai desse que matou os irmãos dele no fogo, em homenagem a um Deus maluco? Acho que não tinha carência, mas tudo ele supriu no Senhor. Meu amado, você precisa se derramar diante de Deus, que ele supre todo o teu coração. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, é muita carência emocional. Diga glória a Jesus. Ainda dentro das igrejas tem muita gente desequilibrada emocionalmente. Mas, meu amado, você precisa buscar o Senhor para Ele restaurar a tua alma. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer te fazer uma pessoa forte. Fala assim, forte. Mas é a força do Senhor. Força para buscar o Senhor sem mais se impressionar com as coisas. Irmãos, o primeiro ato de Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor. Quer dizer, ele se abriu para Deus. Fala para o outro lado, você precisa se abrir para Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tenho ouvido muitas histórias assim. Ai, pastor, o fulano disse que ele não vem mais na igreja, porque nada está resolvendo, nada. Faça-me o favor. Fala assim, faça-me o favor. É nesse pé que a coisa anda? É desse jeito. É que tem gente que vem na igreja para tentar. Eu vou lá, né? Vamos ver o que dá. Não perco nada com isso mesmo. Ah, faça-me o favor, o que é isso? Mas misericórdia, buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Meu amado, quem abre as portas da casa do Senhor, como fez o rei Ezequias, quem busca o Senhor, por nada volta atrás. Fala do lado assim, por nada. Por nada. Jesus Santíssimo, diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho visto muitos nessa situação, que por algum problema não vêm mais na igreja.
Mas, meu amado, o teu problema é no teu coração. O teu coração não se apegou inteiramente ao Senhor. Diga glória a Jesus. A hora que o teu coração se pegar inteiramente, pode cair o mundo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor me deu a graça, eu pude conhecer Jesus bem pequeno, não faz tanto tempo, diga glória a Jesus. Mas o Senhor tocou no meu coração e isso o Senhor fez, o Senhor me mostrou desde muito cedo para fazer um compromisso com Deus. Irmãos, o compromisso com o Senhor é: aconteça o que acontecer, de Jesus eu não deixo. Diga glória a Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com casa ou sem casa. Falam assim, viu? Diga glória a Deus. Falam assim, faça um compromisso com Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, os mais jovens, como já falamos, assim são mais fracos mesmo. Essa fraqueza emocional, mas o Senhor supre em qualquer idade. Diga glória a Jesus. O problema é quando já é um marmanjo fazendo assim. Faz misericórdia. Já entrou no Zenta, né? 40, 50. Diga glória a Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor quer te restaurar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos. Engrandecido seja Deus. Senhor amado, nós buscamos a Ti, meu Deus, de todo o nosso coração. Senhor amado, aqueles que estão fracos. Mas, Senhor amado, nós queremos viver contigo a despeito de qualquer exemplo, de qualquer situação, de qualquer passado. Meu Deus, nós queremos aprender com este texto. Se este homem conseguiu, é porque é possível, porque era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, como diz em Tiago 5. Senhor, então nós queremos firmar esse compromisso contigo. Senhor, se o Senhor o fortaleceu, o Senhor vai nos fortalecer também. Aqueles dias eram negros, não eram melhores do que hoje. Senhor amado, em nome de Jesus, fortalece a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos fortalecer-nos em Ti. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer suprir hoje as nossas fraquezas. Diga glória a Deus. Quem que já não teve um momento de fraqueza? Até Jesus. Fala assim, até Jesus. O qual, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Nos dias da sua carne ofereceu com clamor e lágrimas súplicas ao que o podia livrar da morte. E foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, de 5 a 8, diga glória a Jesus. Então Jesus temia, Jesus também teve fraqueza, Jesus também fraquejou, mas ele clamou e o Senhor o ouviu. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos que passam assim por aflição, por angústia? Irmãos, que às vezes assim dá assim, um sentimento de desespero. 2 Coríntios 1:10 diz assim, da vida até desesperamos, mas em nós mesmos tínhamos essa sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Diga glória a Jesus, o qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará ainda. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus.
Louvado seja Deus, irmãos. Então todos nós temos fraquezas, mas é só clamar que o Senhor nos socorre. Irmãos, e a experiência que o Senhor me permitiu ter. Irmãos, é necessário ter a palavra de Deus plantada dentro do coração. Salmo 119, 11, escondi no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Irmãos, porque eu já passei por situação angustiante, desesperante, por situações assim muito delicadas, muito complicadas. Irmãos, assim, há certos momentos assim de quase enlouquecer. Mas não enlouqueci, sabe por quê? Porque na hora, o Senhor trazia um versículo à lembrança. Diga glória a Jesus. Na hora de tudo aquilo, vinha um versículo assim, daí, irmãos, o versículo assim, ele tira graça. Você quer assim, ter um chilique, o versículo tira graça do teu chilique. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Daí perde a graça. Fala assim, viu? Você, não aguenta, agora não dá, agora não vai. Deixa eu ver o versículo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Fala assim, pode sim. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Então, amado, por isso que você tem que ter a palavra de Deus plantada dentro de você. Diga glória a Jesus. Ezequias se abriu ao Senhor. Você precisa se abrir para o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, há muitas pessoas fraquejando, mas o Senhor quer te fortalecer. Não é vergonha dizer que está fraco. O problema é não querer buscar. Meu amado, você poderia vir daqui à frente. Se você está fraco, venha aqui à frente. O Senhor quer te fortalecer. Se você está fraco emocionalmente, se você está fraco espiritualmente, venha à frente. A palavra do Senhor fala conosco hoje, venha à frente. Muitos precisam. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Vamos ajoelhar os que estão aqui à frente, ajoelhe-se. O irmão Joel vai cantar mais uma vez este hino que ele cantou. Vamos entrar em espírito. O Senhor vai nos dar graça nesta noite. O Senhor vai te fortalecer. Muita coisa do que foi dito hoje aqui se aplica a você. A gente aqui que já pensou em não vir mais à igreja, tudo. Mas a palavra veio realmente para nos desmascarar. A palavra fala primeiro com o pregador, depois com os ouvintes. Fala com todos nós. É para olhar para Jesus, é para caminhar para frente, é para prosseguir. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Derrame a tua alma diante do Senhor.